Portugal, um dos países mais amados do mundo. Portugal está localizado na Europa Ocidental, na Península Ibérica, na costa atlântica do continente europeu. A capital de Portugal é Lisboa e outras grandes cidades do país incluem Porto, Braga e Coimbra. Portugal compartilha uma fronteira com a Espanha e fica a oeste do Oceano Atlântico. Além disso, Portugal é composto por duas regiões autônomas, as Ilhas Açores, no Oceano Atlântico, e a Ilha da Madeira, localizada a oeste de Marrocos. Tá curioso para ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Em termos de coordenadas geográficas, Portugal está situado entre os paralelos 37 e 43 graus ao norte do Equador e os meridianos 6 e 9 graus ao oeste do meridiano de Greenwich. Portugal nasceu como um país no início do século VII, quando o Reino de Portugal foi estabelecido como o reinado de Dom Afonso Henriques, que governou de 1139 a 1185. O rei Dom Afonso liderou a resistência contra os mouros invasores e conseguiu unificar vários territórios da região, tornando-se o primeiro rei de Portugal legalmente reconhecido. Com o tempo, Portugal expandiu suas fronteiras e se tornou uma das nações marítimas mais importantes do mundo, com uma presença global significativa em termos de colonização, comércio e exploração marítima. A primeira terra descoberta por Portugal no ano de 1456 pelos marinheiros portugueses foi as Ilhas do Cabo Verde, localizado no Oceano Atlântico. Essas ilhas tornaram-se importantes para o comércio marítimo português e posteriormente para o comércio de escravos. Após a descoberta da Ilha do Cabo Verde, Portugal continuou suas expedições marítimas e descobriu vários outros territórios. Algumas das expedições e descobertas mais importantes incluem a Ilha da Madeira em 1419, Ilha de Açores em 1427, Arquipélago de São Tomé e Príncipe em 1470, Costa da África Ocidental em 1471, Conquista de Celta na África em 1415, Ilha de Moçambique em 1507 e descoberta da Rota para as Índias em 1498 pelo navegador Vasco da Gama. Após a descoberta da Rota para as Índias, Portugal continuou a explorar e descobrir novos territórios. Algumas das conquistas e descobertas mais importantes incluem Conquista de Goa na Índia em 1510, Conquista de Malaca na Malásia em 1511, Conquista de Melaka na Indonésia em 1511, Conquista de Timor-Leste em 1515, Descoberta da Ilha da Páscoa em 1722, estabelecimento de colônias na América do Sul, incluindo o Brasil em 1500, estabelecimento de colônias no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Durante esse período, Portugal tinha uma presença significativa na região, controlando importantes rotas comerciais e exibindo influência política e econômica na região. Essas expedições permitiram a Portugal expandir sua presença global, estabelecer colônias e rotas comerciais e se tornar uma potência marítima e colonial importante. Após esse período de conquistas, Portugal continuou a expandir o seu império comercial e colonial, mas também começou a enfrentar uma série de desafios e mudanças. Algumas das principais mudanças e eventos que aconteceram com Portugal incluem perda da influência e poder do Golfo Pérsico e no Mar Vermelho, devido à concorrência de outras nações marítimas como a Holanda e a Inglaterra. Declínio do comércio de especiarias, que era a base da economia portuguesa. Guerra com a Espanha entre os anos de 1580 e 1640, que resultou na perda da parte de suas colônias e territórios na América do Sul. Conflitos internos, incluindo uma série de guerras civis e revoluções. Conquista de Portugal por Napoleão Bonaparte em 1807, restabelecimento da independência em 1820 após a queda de Napoleão Bonaparte, crise econômica e política no final do século XIX e início do século XX, que resultou em uma série de reformas políticas e econômicas. Apesar dessas mudanças e desafios, Portugal continuou a ser um país importante na história mundial. Conhecido por sua rica história, arquitetura e paisagem natural,
A herança desse período ainda pode ser vista em monumentos como o Mosteiro de Jerônimos em Lisboa e o Castelo de São Jorge em Alcácer do Sal. Portugal é um país de beleza natural deslumbrante, onde praias de areia branca e mar azul turquesa se misturam com montanhas verdes e vales férteis. É um lugar onde você pode desfrutar da tranquilidade da natureza e do clima quente, enquanto aprecia a história e a cultura do país. As praias de Portugal são um verdadeiro paraíso para os amantes do sol e do mar. Desde a Praia da Rocha até a Praia do Val, você pode escolher entre uma ampla variedade de opções, cada uma com sua beleza única. Ao lado das praias, as Montanhas Verdes de Portugal oferecem um panorama espetacular. As montanhas são cobertas por florestas densas e são lar de animais selvagens, rios cristalinos e cachoeiras. São um lugar perfeito para explorar e descobrir a beleza da natureza. E para completar, os vales férteis de Portugal são cheios de vida. Aqui você pode encontrar campos verdejantes e vinhedos, onde a produção de vinho é uma tradição local. Os vales também são o lar de povoações antigas, onde a cultura e a história se misturam com a natureza. Em Portugal, você vai conhecer o Parque Nacional de Peneda Gerês, uma joia da natureza no coração de Portugal. Este é o único parque nacional do país e oferece uma paisagem variada e deslumbrante, composta por montanhas, vales, rios cristalinos e florestas densas. Aqui você pode desfrutar da tranquilidade da natureza e descobrir a diversidade da vida selvagem que habita a região. O parque é conhecido por suas trilhas para caminhadas e ciclismo, oferecendo aos viajantes a oportunidade de explorar a paisagem natural e apreciar a beleza do entorno. O parque também é o lar de algumas das mais antigas aldeias históricas de Portugal, onde você pode experimentar a cultura local e aprender sobre a história da região. Algumas dessas aldeias mantêm tradições seculares, como a produção de queijo e artesanato. A beleza natural do Parque Nacional de Peneda Gerês é complementada por uma riqueza cultural e histórica única. Sobre a culinária de Portugal. A culinária portuguesa é uma mistura única de sabores e influências, resultado de séculos de viagens marítimas e comércio. Com um grande enfoque em ingredientes frescos e de qualidade, a culinária portuguesa é conhecida por sua simplicidade e sabor autêntico. Um dos pratos mais emblemáticos de Portugal é o bacalhau, um peixe salgado e seco que é preparado de inúmeras maneiras. Outros pratos populares incluem o cozido à portuguesa, um guisado de carnes e legumes, e o arroz de marisco, um prato de arroz com frutos do mar. A culinária portuguesa também é fortemente influenciada pelos produtos locais, como o azeite, o vinho e o queijo. Além dos pratos tradicionais, a culinária portuguesa também tem sido influenciada por outras culturas ao longo dos anos, como a culinária asiática e a africana. Essas influências se refletem na ampla variedade de pratos exóticos e saborosos disponíveis em Portugal, como o arroz de cabidela e o frango de gengibre. A sobremesa fica por conta do famoso pastel de Belém, uma sobremesa típica de Portugal que é considerado um dos melhores pastéis do mundo. Esse doce é originário da padaria de Belém em Lisboa e é conhecido por sua receita secreta de massa crocante e recheio cremoso de pastelaria. Com um forte ênfase em ingredientes frescos e de qualidade e um sabor autêntico e inesquecível, a culinária portuguesa é uma parte fundamental da cultura do país. Sobre o vinho português, uma das bebidas mais produzidas no país. O vinho português é uma das bebidas mais apreciadas do país. Com uma história milenar de produção de vinho, Portugal é conhecido por sua diversidade e alta qualidade, cada um com seu próprio sabor e personalidade única. Desde o vinho do Porto produzido nas regiões do Douro e do Porto, até o vinho branco fresco produzido na região de Lisboa, Portugal tem uma ampla variedade de vinhos para oferecer. Além disso, os vinhos tintos robustos da região de Alentejo e os vinhos brancos secos da região de Bairrada são conhecidos por sua complexidade e sabor único. A produção de vinho em Portugal é fortemente influenciada pelo clima e pelo solo. As regiões montanhosas protegem as videiras das correntes de ar frio, enquanto as planícies quentes e secas são ideais para a produção de vinho seco e intenso. Além disso, a tradição de produção é preservada pelos produtores de vinho, muitos dos quais usam técnicas antigas e artesanais para produzir vinhos de alta qualidade.
As uvas são cuidadosamente selecionadas e colhidas à mão, e a produção é limitada para garantir a qualidade e o sabor autêntico. O vinho português é uma parte fundamental da cultura e da história de Portugal. Conheça agora algumas cidades importantes desse querido país. Lisboa, a capital do país. Lisboa está localizada na costa ocidental de Portugal e é uma das cidades mais antigas da Europa e é repleta de história e cultura. Com uma bela paisagem de colinas, rios e praias, a cidade é o destino perfeito para aqueles que apreciam uma mistura única de história e modernidade. A cidade é famosa por sua arquitetura pitoresca, incluindo castelos, igrejas e edifícios antigos restaurados. Um passeio pelo bairro antigo de Alfama é uma ótima maneira de explorar a história da cidade, enquanto um passeio pelo bairro de Baixa é uma ótima maneira de experimentar a modernidade da cidade. Além disso, Lisboa é conhecida por sua vida noturna vibrante, com bares, clubes e restaurantes oferecendo uma ampla variedade de comidas e bebidas típicas da região. A gastronomia local é uma mistura de influências mediterrâneas e africanas, com pratos com bacalhau cozido à portuguesa e pastel de nata. A cidade também é famosa por sua cultura musical, com uma rica tradição do fado, um gênero musical típico de Portugal. Outras atrações importantes na cidade é o elevador de Santa Justa, que oferece uma vista panorâmica da cidade. Os visitantes também podem explorar o Parque das Nações, uma área moderna e futurista na margem do Rio Tejo. Em resumo, Lisboa é uma cidade vibrante e encantadora, cheia de história e cultura. Cidade do Porto. A cidade do Porto, localizada no norte de Portugal, é um destino encantador e cheio de vida, rico em história e cultura. Conhecido por suas ruas estreitas e casas coloridas, o Porto é uma das cidades mais antigas de Portugal e é reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Porto se destaca por sua arquitetura única, incluindo a imponente Igreja Barroca de São Francisco, a Torre dos Clérigos e a Igreja de São João Novo. A atmosfera animada da cidade é complementada por seus bares e restaurantes, oferecendo uma ampla seleção de comidas e bebidas tradicionais. A produção de vinho do Porto é outro destaque da cidade, vinho esse produzido nas regiões que circundam a cidade. Em Porto, você vai conhecer as caves de vinho e experimentar as bebidas conhecidas por seu sabor doce e encorpado. O Ribeira, um bairro antigo situado às margens do Rio Douro, é outro ponto turístico importante. Aqui você vai passar pelas ruas coloridas e experimentar a culinária local e admirar a vista espetacular do rio. Se você está procurando por uma casa ou um investimento imobiliário na cidade do Porto, uma das maiores imobiliárias brasileiras tem sede nessa belíssima cidade. A Mirante Negócios Imobiliários é uma empresa localizada na cidade do Porto. Com anos de experiência no mercado, a Mirante é reconhecida pela sua dedicação à satisfação dos seus clientes, oferecendo soluções personalizadas e profissionais para atender qualquer necessidade imobiliária. A equipe da Mirante Negócios Imobiliários é composta por profissionais altamente qualificados e experientes, prontos para fornecer orientação e suporte aos seus clientes em todas as etapas do processo imobiliário, desde a pesquisa, negociação e finalização na compra ou venda de qualquer tipo de imóvel. A equipe da Mirante Negócios Imobiliários é capaz de oferecer a seus clientes as melhores opções de propriedades na cidade do Porto e nas regiões que circundam essa bela cidade. Agora vamos conhecer um pouquinho de Braga. A cidade de Braga, localizada no norte de Portugal, é conhecida como a capital do Minho. É uma das cidades mais antigas do país. Braga é famosa por sua rica história e cultura, com inúmeros monumentos e edifícios históricos que remontam a épocas passadas. Uma das atrações mais famosas de Braga é a Catedral de São João, construída no século XV, que é um exemplo incrível de arquitetura gótica em Portugal. Além disso, a cidade também possui o Parque da Ponte Romana, que oferece uma vista espetacular da cidade e é um local popular para passeios ao ar livre. Outra atração importante de Braga é a Festa de São João, que é realizada anualmente na cidade. Durante a festa, a cidade se transforma em uma animada celebração com música, danças e fogos de artifício. A culinária local em Braga também é uma parte importante, com pratos típicos como o cabrito assado, o caldo verde e o arroz de sarabulho.
Os visitantes podem experimentar esses pratos e outros pratos deliciosos em um dos muitos restaurantes tradicionais da cidade. Em resumo, Braga é uma cidade vibrante e encantadora, cheia de história e cultura. Agora vamos conhecer um pouco de Coimbra. A cidade de Coimbra está localizada no centro de Portugal e é uma cidade rica em história e cultura também. Famosa por sua universidade, a Universidade de Coimbra é considerada uma das mais antigas e prestigiadas da Europa e é listada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A universidade possui uma arquitetura impressionante com biblioteca rica em livros antigos e salas de aulas bem elaboradas. Além da universidade, a cidade possui uma série de outros pontos turísticos históricos, incluindo a Sé Velha de Coimbra, um antigo mosteiro construído no século XII e a Igreja de Santa Cruz, onde está enterrado o rei Dom Afonso Henriques. Coimbra é também conhecida por sua atmosfera vibrante e animada, com muitos bares e restaurantes, oferecendo uma ampla variedade de comidas e bebidas tradicionais. A culinária local é influenciada pelos pratos típicos da região, como o ensopado de borrego e o arroz de sarrabulho. Por fim, a cidade também é conhecida por sua bela paisagem natural, incluindo o Parque Botânico da Universidade de Coimbra, que abriga uma coleção de plantas raras e exóticas. Portugal é um dos melhores destinos turísticos da Europa, uma nação popular para viajantes de todo o mundo, um dos países mais acolhedores e hospitaleiros do planeta. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!